Fala pessoal, paz, pastor Jefferson Fulvio aqui e hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre o salário do pastor. Muita gente tem essa dúvida, né? Quanto um pastor ganha? O que fazer para se tornar pastor? E antes de eu continuar falando a respeito, se você está assistindo no YouTube, curte e se inscreva. Se for no Facebook, curte e compartilha. E se for no Instagram, dá o coraçãozinho e me segue. Vamos lá. Pessoal, a grande maioria dos pastores, eu vou colocar aí de 70, 80, até 85% dos pastores, ele não é integral na igreja, ele não trabalha integralmente na igreja. Ele trabalha na igreja, mas ele também tem um outro serviço, um serviço secular, porque na grande maioria das vezes a igreja não consegue entregar para ele, a moto passando, a igreja não consegue entregar para ele um salário bom. Não consegue entregar para ele um salário que faça com que ele possa largar o outro emprego. Isso aqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos o pastor lá ganha muito bem mesmo. Mas aqui não. Aqui de cada 100 pastores, 10, 15 ganham super bem. A grande maioria deles não. A grande maioria deles está no ministério pastoral porque ama o ministério pastoral, porque é apaixonado por almas, porque não ganha tão bem, não ganha a fortuna que você está imaginando aí, não. Porque tem pessoas aí que acreditam que o pastor ganha uma fortuna, ele ganha um dinheiro assim exorbitante, que meu Deus, os pastores são todos ricos e não sei o que, não é verdade. Não é verdade. Existem os pastores que são integrais, os quais eu inclusive sou um pastor integral, mas mesmo os pastores integrais, eles não ganham fortunas, eles ganham um salário para viver, um salário normal, um salário que qualquer trabalhador ganha, e a Bíblia diz que digno é o obreiro do seu salário, né? Então a maioria dos pastores, eles não ganham fortunas, não, eles ganham salários para viverem bem, né? Para terem uma boa casa, um carro bom, para poderem às vezes dar um presentinho para a esposa, para sair com os filhos comer, não é nada assim exorbitante. Eu, por exemplo, hoje, se eu quiser ir para os Estados Unidos, eu não tenho dinheiro, não dá, não posso, consigo, né? Não estou falando que para os Estados Unidos é errado, estou dando apenas como exemplo. Então eu ganho um salário que foi acordado com a diretoria da igreja, e a grande maioria dos pastores que são assalariados ou que são integrais na igreja, ele acerta seu salário com a diretoria da igreja por um determinado período de tempo. Eu vou ganhar X, e depois, quando as coisas melhorarem, porque nenhum pastor assume igreja com o intuito das coisas ficarem como estão ou delas piorarem. Os pastores assumem a igreja com o intuito da igreja melhorar, da igreja crescer, do número de fiéis aumentar, deles ganharem almas, eles fazerem batismos e por aí vai. Então, quando as coisas melhorarem, porque quando a igreja cresce no número de membros, consequentemente ela cresce financeiramente. Essa é a lógica. Às vezes não acontece assim, porque a igreja está em um lugar pobre, mesmo cheia, ela acaba não tendo tanto retorno financeiro, mas a lógica é que o retorno financeiro aumente. Então, quando aumentarem as entradas da igreja, a gente aumenta o salário, mas isso acordado com a diretoria, né? Tudo bonitinho, tudo acertado, os detalhes todos acertados. Então, de 100%, 80%, 85% não são integrais. Esses 15, 20% que sobram integrais, quase que na totalidade não ganham salários astronômicos, eles ganham um salário normal. Então não é verdade que o pastor ganha um salário absurdo, não é verdade. A grande maioria deles não ganha, tá? Não ganha. É que a maioria, a minoria que ganha tem um destaque maior, mas a grande maioria ganha um salário normal, comum, tá certo? Outra coisa, o que faz um pastor? O pastor durante a semana ele faz visitas, ele atende os enfermos, ele vai atrás daqueles que sumiram da igreja, ele prepara o sermão do culto de ensino, do culto de domingo, ele visita as igrejas, ele vai vistoriar obras, se a igreja estiver fazendo obra, ele vai ver orçamento, ele aprova ou não aprova orçamento. Então o pastor ele trabalha bastante durante a semana. Ele decide muitas coisas. Um sermão, para ser preparado, um bom sermão, ele demora um bom tempo. Não é fácil de se preparar um bom sermão. O pastor ele tem que ter um conhecimento teológico muito bom. A realidade é que todos os pastores deveriam fazer cursos teológicos. Tem gente que acredita que curso teológico é balela, que curso teológico é fácil. Tem curso teológico
teológico em Harvard, em Yale, em Oxford, por aí vai. Algumas dessas faculdades famosas, inclusive, foram fundadas por conta de cursos teológicos. Então, o curso teológico é muito importante, é um curso muito sério, porque o pastor está tratando da alma das pessoas, né? Ele está tratando do coração das pessoas. Em períodos difíceis ele está lá. Quando tem morte na família, é ele que faz o velório. Quando tem enfermo, é ele que conversa com o enfermo. Quando o casamento está em crise, é ele que tenta resolver a crise do casamento. Então o pastor ele trabalha bastante. Então não dá para qualquer preguiçoso por aí ser pastor, apesar de terem preguiçosos no pastoreio, que se dizem pastores. O pastor não pode ser preguiçoso, ele tem que estar disposto a trabalhar, preparado para trabalhar. Não é fácil essa preparação, né? Então, tem gente que acha que é fácil ser pastor. Nada deu certo na vida, eu vou comprar 30 cadeiras, 2 microfones, uma caixa de som e vou virar pastor. Você não virou pastor. O pastor não se vira. Para ser pastor tem que ter um chamado, né, divino, tem que ter aprovação humana, tem que ter aprovação da esposa, dos filhos, a família tem que concordar, porque a família ela é colocada à prova muitas vezes por conta do ministério pastoral. Então não é o cara, nada deu certo na vida, eu vou comprar 30 cadeiras e vou abrir uma igreja. Não é assim que funciona, não é assim que funciona. Quem faz isso porque nada deu certo na vida ou porque não concorda com a liderança é rebelde. É rebelde. Existem muitos rebeldes, né? E a verdade é que esses rebeldes, às vezes, eles realmente só estão pensando no retorno financeiro, que por vezes nem existe. É por isso que a gente vê tanta igreja abrindo e fechando, porque o cara não tem convicção da sua chamada. Ele simplesmente abriu a igreja porque ele acha legal ser pastor, ele gosta de pregar, ele gosta de dar uma palavra para a igreja e ele acha que ele tem um chamado para o ministério pastoral. E isso não é verdade. O ministério pastoral ele é um ministério de dores, de lágrimas, de muito sofrimento, né? de renúncias a todo instante. Então, para ser pastor não é tão fácil, mas se você tiver um chamado divino, as pessoas vão reconhecer o seu chamado, a sua liderança vai reconhecer o seu chamado. Você não precisa sair por aí se rebelando, seu pastor vai reconhecer que você tem um chamado divino e vai lhe dar oportunidades, e as coisas vão acontecendo normalmente. Quando se tem um chamado, as coisas acontecem naturalmente, não precisa forçar a porta. Então não força a porta, não, deixa Deus ir te usando devagarzinho, deixa a sua liderança perceber que você tem um chamado. Mas os meus líderes me perseguem, seu líder maior que é o Senhor, se ele te chamou, ele vai deixar tudo pronto, tá certo? Então, pastor, qual que é o salário médio de um pastor? Em valores, não posso dizer, porque cada região tem uma realidade, cada igreja tem uma realidade. Então, existem pastores que ganham aí dos seus R$ 1.500, aqueles que ganham seus R$ 15.000. Então, cada lugar tem uma realidade. Eu não posso falar do salário de todo mundo, não, tá certo? Então, pessoal, é isso aí. Eu espero que eu tenha ajudado você a sanar aí algumas das suas dúvidas. E não se ilude, não. Seu pastor não é rico. Ele trabalha bastante, ele ganha um salário justo. E pode até ser que ele se enriqueça, mas tenha certeza que não vai ser dormindo, vai ser trabalhando bastante, tá bom? Porque para trabalhar na obra de Deus, não dá para trabalhar parado, não dá para trabalhar descansando. Tem que trabalhar descansando, não dá, né? Não dá para trabalhar. Para crescer na obra de Deus, não dá para crescer sem trabalhar. É necessário muito trabalho, muito esforço, muita dedicação. Então, antes de você sair por aí falando mal dos outros, procura saber o que preço que ele tem pago para chegar onde chegou, tá bom? Deus abençoe, um abraço. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar. Dá lugar na terra aí, carnudo. Um abraço, paz, fui!